Vamos agora novamente, pessoal, estudar sobre módulo. Eu fiz aqui um pequeno resumo para vocês. Módulo é a distância de qualquer número na reta numérica até a sua origem, o número zero. O módulo também é chamado de valor absoluto. É indicado pelo símbolo, ou seja, por esse símbolo aqui, essas duas hastes. Exemplos. Eu construí aqui uma reta numérica, usei uma régua, portanto, a distância do 0 para o mais 1 é 1 centímetro, do 1 para o mais 2 também é 1 centímetro, porque eu usei para medição uma régua. Vocês sabem que em toda régua nós vemos os números que levam uma distância de um para outro de 1 centímetro, ou seja, o 0 para o 1, do 0 para o 1 tem 1 centímetro, do 1 para o 2 também tem 1 centímetro, do 2 para o 3 também tem 1 centímetro. E se eu perguntar qual a distância do 0 para o 3? 3 centímetros. Qual a distância do 0 para o 4? 4 centímetros. Qual a distância do 0 para o 5? 5 centímetros. Eu estou falando, gente, sobre o módulo. Módulo é a distância de qualquer número na reta numérica para a sua origem, que é o zero. Então, a distância, olhando essa régua aqui, a distância do 7 positivo, na régua nós só temos os números naturais, né? Porque nós só temos números positivos. Então, se eu perguntar aqui a distância do 7 para o 0, vocês vão dizer que são 7 centímetros. Se eu estou falando em distância, eu estou falando de módulo, que é também chamado de valor absoluto. Então, olha só, a reta que eu construí com a régua, eu coloquei do lado direito até o número 10 e do lado esquerdo até o número 9. Só que se vocês notarem, tanto do lado direito como do lado esquerdo tem uma setinha. Essas setas indicam que os números inteiros positivos são infinitos e os números inteiros negativos também são infinitos. O que isso quer dizer? Que eles não têm fim. Bom, qual o módulo de mais 1? Aqui embaixo tem aqui o mais 1 entre duas hastes. Então, isso significa que está perguntando o módulo. Então, qual o módulo de mais 1? Ou seja, qual a distância do mais 1 para a sua origem zero? É claro que é de 1 centímetro. Deixa eu pegar aqui uma caneta para colocar essa resposta. Então, o módulo de mais 1 é de 1 centímetro. Esse mais 1 aqui para o zero tem a distância de 1 centímetro. Então, 1. Qual o módulo, eu sei que é o módulo por causa dessas hastes, qual o módulo de menos 1? Qual o módulo de menos 1? O menos 1 está aqui. A distância dele para o zero, que é a origem, também é de 1 centímetro. Então, vamos responder também 1 centímetro. Qual o módulo? Vou repetir de novo, porque eu sei que está perguntando o módulo, por causa dessas hastes. Então, qual o módulo de menos 8? Olha onde está o menos 8. A distância do menos 8 até a origem zero é de 8 centímetros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 centímetros. Então, a distância do menos 8 à sua origem, que é zero, é de 8. Eu posso dizer 8 passos, mas no caso aqui, já que eu usei a régua, 8 centímetros. Qual a distância do mais 8 para a sua origem zero? Se vocês forem contar aqui, ó, eu estou aqui no zero, até chegar ao 8. Damos quantos passinhos?
quantos centímetrozinhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a distância de mais o módulo, né? Que é a mesma coisa que a distância, é a verificação da distância desse número mais 8 até o zero, é de 8 centímetros. Menos 13, eu coloquei essa pergunta aqui propositalmente, porque eu não coloquei o menos 13 na reta, mas eu coloquei a setinha que indica que esses números não têm fim. Então, se eu fosse colocar o menos 13 na reta, ele ficaria do lado esquerdo da origem zero. Eu teria que colocar menos 10, menos 11, menos 12, menos 13. Mas qual seria a distância do menos 13 até a origem zero? Claro que seria de 13 centímetros. E a distância do mais 13, que também não está colocada aqui, mas essa setinha subtende-se que esses números continuam. Então, se o mais 13 estivesse aqui, a distância dele à origem zero também seria de 13. 13 centímetros, no caso dessa reta que eu construí aqui com a régua. Qual o módulo de mais 3? Qual o módulo de mais 3? Se está perguntando o módulo, é porque está perguntando a distância do mais 3 até o zero. Claro que é de 3 centímetros. Qual a distância do menos 3, ou seja, qual o módulo do menos 3 até o zero, que é a sua origem? Também será de 3 centímetros. Alguma dúvida, pessoal? Se tiverem, perguntem.